Recebemos agora no nosso programa a nossa querida Master Coach, Maristela Lou. Palmas para Maristela Lou! Obrigada, Cláudio. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado, o prazer é todo nosso. Mari, hoje nós vamos falar sobre um problema que acontece com muitas pessoas. O pensamento que nos impede de ganhar, din-din. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas tem como a gente resolver essa situação, não é verdade, Mari? Ah, tem. Na verdade, essa história de dinheiro, ela começa lá atrás, quando a gente ainda está na infância, até uns 7 anos, mais ou menos. Tudo aquilo que a gente ouve dos nossos pais, dos tios, das pessoas que convivem com a gente, as ideias, né, deles, e que ficam no nosso inconsciente. Isso é ruim, Cláudio? Na verdade, isso não é ruim. Isso só é ruim se ficar nos impedindo de prosperar, né? De ganhar dinheiro na nossa vida, né? Certo. E na verdade, assim, Cláudio, o dinheiro não é nada, né? Dinheiro o que é? É um papel. Exatamente. O dinheiro é um papel, né? Na verdade, o valor do dinheiro é o que ele nos proporciona, né? Tem uma relação aí emocional, né? Então o dinheiro, ele serve para dar pra gente liberdade, poder, conforto, isso mesmo, né? E outras coisas que a gente pretende e vem através do dinheiro, né? Mas vamos falar a verdade, Cláudio, se eu te der uma mala cheia de dólar, vou falar dólar porque o dólar tá valendo bastante, né? O dólar ou euro, eu te dou uma mala de dólar, mas eu te coloco numa ilha deserta. Ah, não, e aí? Qual é o valor desse dinheiro, nenhum. né? Nenhum valor. Essa mala não tem nenhum valor, né? Você vai pegar esse dinheiro, ou você vai fazer uma cama, uma fogueira, ou uma fogueira para se aquecer. Aí perde o valor total, né? Que engraçado, a gente não pensa assim. Então, o dinheiro, ele é energia, assim como a prosperidade também é energia. Certo. Então, o que acontece? Numa crise, por exemplo, muitas vezes as pessoas já começam a pensar, aí vem os pensamentos, né? Vou ficar sem dinheiro. O filho ficou doente, você já pensa, eu vou gastar dinheiro. Então, vou te dar um exemplo atual que está acontecendo muito agora, que é o preço do arroz. Nossa, nem me fala, o arroz está sendo super valorizado, não é verdade? Só se fala sobre o arroz na mídia, né? Sim. O preço do arroz, que o arroz subiu. Mas se o camarada pegar e deixar de tomar 2 dias na semana aquela cerveja, ele já compensou. Aí vai ter dinheiro para arroz. O preço do arroz, né? Mas a gente não pensa assim, Mari, a gente não pensa assim. Então, esse que é o problema, né? É o pensamento da escassez, é o pensamento da pobreza, né? Sim. E eu vou te falar uma outra história. O quê? A natureza, ela nos ensina muito sobre isso, né? Se você for o agricultor, ele planta, né? Ele colhe, ele planta, semeia, cuida, planta e colhe. Só que existem épocas que pode acontecer muita chuva, pode acontecer a seca, pode acontecer uma peste, formigas, e aquilo acabar com a plantação dele. A colheita, né, não vai ser aquela colheita. Aí o que acontece, né? Você não vê o agricultor dizendo, essa terra é ruim, vou desistir. Não, mas nós, muitas vezes, quando acontece um problema na nossa vida, a gente muitas vezes, vou desistir dessa profissão. Quero outra família, né? É aí que tá o problema. A gente não pode, quando vem um problema, uma turbulência, uma onda de problemas, a gente não pode deixar de lado tudo aquilo que a gente construiu, a gente não pode deixar de lado o nosso objetivo principal ou desistir de alguma coisa, né? A gente tem que ir firme, faz parte ter esses momentos, né? Exato, a prosperidade, ela é uma energia. Sim. Então, se a gente fala, é que nem gente que fica preocupado com as dívidas. Quanto mais dívida você tiver, mais dívida você vai ter. Quanto mais você pensar em dívida, mais dívida Olha só que coisa. Você vai ter. Vamos pensar nas contas. Quantas contas a gente tem, né, Cláudio? Conta de luz, água, telefone, cartão de crédito, as aluguel, contas, prestações, né? E aí, o que é interessante isso? Que se você comparar as nossas contas com a gente viu anteriormente aí o Silvio Santos como milionário, né? O que acontece?
ele e muitos outros milionários, Luiza Trajano, né? São milionários. As contas deles quais são? São contas de muitos funcionários. As contas deles são muito altas, não é verdade? E aí a gente não pode pensar desse jeito, né? Eu tenho muita conta, é muito gasto. Acabar com a conta não é ficar rico. É verdade. Você termina de pagar alguma coisa, você vai ter um jeito de gastar e o dinheiro vai embora. E assim, ralo. Olha só um outro tipo de pensamento, ângulo para a gente pensar. A cartão de crédito, por exemplo. As operadoras de cartão de crédito, elas te dão um cartão e elas estão confiando que você vai ter competência para pagar esse cartão. Ai, meu Deus. Na verdade, é uma confiança. É uma confiança que a operadora... Ela não concede o crédito do cartão para alguém que não é bom pagador. Se ela está confiando em você, é porque ela acredita que você tem competência para criar o dinheiro para pagar esse cartão. E aí, às vezes, a gente mostra que não tem, né? E às vezes você mesmo não tem, né? Eu já estourei vários cartões, viu, gente? Vou falar para vocês, eu já estourei vários cartões, mas faz parte. Você não pode continuar no erro, né? Você tem que se arrumar. Exatamente. Porque tem aqueles que estão se afogando, deixa aí, vou me afogar mais. Não pode, né, Mari? Então, se você quiser ser rico, você tem que estar alinhado com as coisas que você faz. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente não compra um carro e parcela esse carro aí, né? Em alguns anos, 5 anos, e aí você parcela esse carro. Você compra o carro, você já começa a se queixar. Ai, meu Deus, não devia ter comprado esse carro tão caro. Ai, porque essa prestação tá pesando. Pronto, você já tá verberando aí essa questão da pobreza, da escassez, né? Atraindo, né? Ao passo que também, às vezes, você compra esse carro, você vai lá, paga esse carro até o final, e aí o que acontece? No final você fica, ai, que bom, me livrei dessa prestação de, sei lá, R$1.500, R$2.000, Sim. Uma prestação de um veículo, né? E aí você fala assim, agora vai sobrar esse dinheiro no meu orçamento. Sobra? Não sobra. Não sobra. Por que não sobra? Porque geralmente você acha que vai sobrar e aí você gasta e nem vê onde você gastou. Parece que a gente inventa outros custos do nosso inconsciente, aí vai e compra mesmo. Você vai gastar no supermercado, porque você vai ficar mais relaxado, né? Você vai gastar no supermercado, alguém vai te pedir um dinheiro emprestado, você vai emprestar e de repente você fala assim, aonde foi parar meu dinheiro, né? E a grande sacada é isso, é você pagou 5 anos lá da prestação do carro, aí você pega esse valor que você terminou de pagar e investe em algo, em algum bem. Isso é ter mentalidade próspera. Você começa sempre a investir em algo que possa te dar o retorno. E não é do dia para a noite, é uma coisa que você vai exercendo, que você tem que ir treinando e mudando de pouquinho em pouquinho. Porque se você pensar, eu quero mudar meu pensamento, mas você não começa, não dá uma iniciativa, você realmente não vai mudar. Aí você que está escolhendo continuar no problema. Então, anota as dicas que ela tá dando para você, não é verdade, Mari? Por isso que é bom a gente gostar das nossas contas. Chega lá o boleto, a gente dá um beijinho. Que boletinho, bom! Graças a Deus eu tenho esse boleto aqui, ó. Abraço o boleto, alimenta o boleto certinho, não é? Você tem que cuidar do seu boleto, pagar o boleto e não ficar pensando, conta, gasto, dívida. Não pode. Aprendi essa aí, hein? Pensar em criar dinheiro para pagar suas contas. Isso é o pensamento, é o pensamento próspero, né? Como é que eu vou criar dinheiro para pagar aquilo que eu quero? É se alinhar com o que você realmente quer. E não o oposto, você se lamentar por uma determinada conta. É se alinhar com o que você quer. Eu quero isso, então eu vou buscar, eu vou criar formas de conseguir esse dinheiro para pagar as minhas contas e prosperar. Gente, eu trago sempre a Maristela aqui no programa. Vocês sabem porque a gente já falou bastante do curso de empreendedorismo, que é essa oficina que dá um suporte muito bom para empreendedores. E também ela tem um trabalho como coaching, ligado também não só a empresas, mas também como as pessoas físicas que buscam melhorar a carreira e etc, né, Mari? Isso, Cláudio, isso mesmo, né? O que acontece? As pessoas às vezes não são prósperas nem nos próprios negócios, né? Então, assim, o trabalho do coaching é uma metodologia. E aí,
Para esse caso dos pensamentos, são 3 passos que a gente usa. O trabalho da descoberta, que é descobrir qual é aquele pensamento que está lá no seu inconsciente, lá no fundo, e que está te atrapalhando. Depois, a gente passa por um processo de desativar esse pensamento. E por último, a gente substitui esse pensamento por um pensamento fortalecedor, que vai te fortalecer para você alcançar os seus objetivos, para você caminhar em direção ao que você quer. Que maravilha! Então, chega de pensamento ruim, vamos mudar isso. Sempre tem possibilidades de mudar a forma que você pensa, de mudar a forma que você lida com a sua vida. Olha que maravilha, que bom! Essa foi a nossa querida Maristela Low no programa. Muito obrigado. Você sempre obrigada, agrega muito. Obrigada, eu que agradeço. Viu? Maravilha! E vamos continuar assistindo, acompanhando o nosso programa.